Olá, olá meninos e meninas do 7º ano, e aí, beleza com vocês? Vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo sujeito e predicado. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor de língua portuguesa do Instituto Marechal Malé. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Nós temos aqui então um exercício para respondermos, né? Eu deixei esse exercício em que vocês devem então separar o sujeito do predicado e ao escrevê-los, no caso o sujeito e o predicado separadamente, você vai sublinhar os seus núcleos, tanto o núcleo do sujeito quanto o núcleo do predicado. Deixei um exemplo, né? Temos aqui: o professor William apareceu na televisão. Então, como é que eu sei que o sujeito é o professor William? Como é que eu sei que o predicado apareceu na televisão? Você vai achar a forma verbal, isso aí você vai ter de saber, né? Ou seja, o verbo, e você vai perguntar o que ou quem antes do verbo e acha o sujeito. Você vai achar o sujeito. Quem apareceu na televisão? Você vai perguntar quem, né? Não vai perguntar o que, né? Professor William, ser humano, beleza? Tá. Ninguém tem dúvida disso, né? Eu acho. Beleza, então vamos lá. Temos então quem apareceu na televisão? O professor William. Aí tem um sujeito, o professor William. Mas qual é o núcleo do sujeito? Que nós temos também que identificá-lo. É William, porque foi ele que realmente apareceu na televisão. O verbo se refere a William e não ao professor ou ao o. Foi o o que apareceu na televisão? Foi o professor que apareceu na televisão? Não, foi William. Se não houvesse um William, fosse o professor apareceu na televisão, aí tudo bem, né? Mas não é o caso. Bom, então temos aqui o predicado apareceu na televisão. Lembrando que o verbo significativo, o verbo transitivo direto, transitivo indireto, o bitransitivo, o verbo intransitivo, né? Estes verbos vão ser os núcleos, tá, do predicado, tá? Quando forem verbos significativos. Então o verbo significativo é o núcleo do predicado, tá? Então temos aqui o núcleo do predicado. Agora vamos responder às questões. A menina de vestido amarelo e de óculos vestido vermelho, né, e de óculos amarelos, gosta de jogar futebol todos os dias. Então, como nós vamos achar aqui, então, pelo amor de Deus, né, o sujeito e o predicado? Achar o verbo. Gosta de jogar. É uma locução verbal, tá? Futebol todos os dias. Então, quem é que gosta de jogar futebol todos os dias? A menina de vestido vermelho e de óculos amarelos. Achamos o sujeito. Beleza. Tá aí. Beleza. Gosta de jogar futebol todos os dias é o predicado. Só que nós temos de o quê? Nós temos de sublinhar o núcleo do sujeito e o núcleo do predicado. Então, quem é que gosta de jogar? É o amarelos, né? Os amarelos, ou os óculos, ou o de, ou o e, ou o vermelho, o vestido, o de, a menina. Menina, né? Então, tá aqui. É o a que gosta? Não, menina. O verbo se refere a menina, especificamente. Você retirando todas as palavras, você vai dizer assim, ó, menina gosta de jogar futebol todos os dias, tá? Então, é o núcleo do sujeito. A palavra mais importante do sujeito. Agora, qual a palavra mais importante do predicado? Se for um verbo significativo, vai ser o verbo. Então, gosta de jogar. O verbo principal aqui no final das contas, porque a menina joga futebol todos os dias, poderia ser. O verbo auxiliar serve somente para dar o quê? O tempo verbal da locução verbal, tá bom? Aí temos aqui a B. O aluno e a aluna atentos fazem todos os exercícios de casa. Então você acha o verbo, né? Fazem aqui, né? Então você tem o predicado e aqui você tem um sujeito. O aluno e a aluna atentos, tá? E aí o predicado fazem todos os exercícios de casa. Por que eu sei que este é o sujeito e aqui o predicado? Porque por causa do verbo. Daqui. Fazer. Quem é que fazem todos os exercícios de casa? O aluno e a aluna atentos, tá? Qual é o núcleo, então, do sujeito? Quem é que fazem os exercícios? Aluno e aluna. Não é o atentos, não é o a, não é o e, não é o u. Aluno, aluna, tá? Então, vamos sublinhar aluno, vamos sublinhar aluna. Tá aí. São estes os núcleos. Então, nós acabamos de aprender que pode haver mais de um núcleo no predicado. Beleza? Aliás, desculpe, no sujeito.
tá? Agora no predicado, fazem todos os exercícios de casa. É um verbo significativo, um verbo transitivo direto. Fazem o quê? Todos os exercícios de casa. Então, sendo um verbo transitivo, ele vai ser o núcleo do predicado, tá bom? Agora temos aqui, os funcionários são esforçados. Está aqui o verbo, então você pergunta, quem é que são esforçados? Os funcionários. Achamos o sujeito, os funcionários. E aí temos o predicado, são esforçados. Agora nós vamos ter de identificar o núcleo de cada um, né? Temos aqui o núcleo do, no caso, sujeito, funcionários. O os não é núcleo, tá? Só faz parte do sujeito. E agora temos um problema. Nós temos uma característica do sujeito, tá? No predicado, que é atribuída ao sujeito por meio do verbo de ligação. O verbo de ligação não é o núcleo do sujeito. Então, o núcleo, do predicado. Então, o núcleo do predicado é esforçados, que é o predicativo do sujeito. Vou colocar aqui, ó, o núcleo com um verbo de ligação é o predicativo, tá aí, do sujeito. Eita, pronto. Então tá aí, por isso que é esforçados e não o verbo. Agora, existem muitos homens ruins no planeta. Temos o verbo aqui, existir, existem. Quem é que existem no planeta? Muitos homens ruins. Opa, achamos o sujeito. Observe que o sujeito está intercalado, né? Eu expliquei que intercalado é quando está no meio do predicado. Tá? Então, existem muitos homens ruins, existem no planeta. Aí nós temos o predicado existem e o no planeta. Cuidado com esse tipo aqui de predicado. Tá? Então, existem no planeta. E aí nós vamos ter o núcleo deste predicado, o verbo. Por quê? Porque não tem nenhum predicativo aqui no caso, o predicado. Não há um verbo de ligação. Que o verbo de ligação não é o núcleo, é sim o predicativo. Tá? Então, beleza, terminamos o nosso exercício, vamos para o conteúdo do livro, senão a gente não acaba nunca, né? Então, nós vimos aqui, só um momento, deixe-me achar aqui onde é que nós estamos. Nós, então, terminamos aqui, né, na 5, e agora vamos para a página 98. Está aqui. Então, temos a página 98, certo? Deixe-me conferir aqui se realmente é a página 98. Então vamos lá, vamos continuar os nossos estudos. Quando o sujeito vem no início, dizemos que a frase está na ordem direta. Deixa-me ajeitar aqui. Tá aí. Quando o sujeito vem depois ou intercalado no predicado, dizemos que ela está na ordem indireta. É o que nós vimos aqui então. Observe. Qual é, no caso, as alternativas aqui, alternativas não, né? As questões aqui que são na ordem direta. Esta está na ordem direta, A, certo? O aluno e a aluna atentos fazem todos os exercícios de casa. Temos aqui, então, também uma ordem direta. Os funcionários são esforçados, ordem direta. E aqui, na última, nós temos uma ordem indireta, certo? Com o sujeito intercalado. Ele não vem no final, pode vir no final também. Existem no planeta muitos homens ruins, aí estaria no final. Certinho? Então, voltando aqui ao livro. Tá? Praticando. Esse praticando, vocês vão fazer como exercício, apesar de que nós vamos começar a trabalhá-lo, né, aqui junto, né, a trabalhá-lo. Leia a seguir um texto que explica a ordem da expressão haver navios. Essa expressão surgiu em 1578, quando o príncipe português Dom Sebastião desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir contra os árabes, no norte da África. Como o monarca não tinha descendentes, o dono de Portugal acabou nas mãos de Filipe, o trono, né, de Portugal acabou na mão de Filipe II, o rei da Espanha. Os sebastianistas, né, os portugueses que não aceitavam a morte de Dom Sebastião, já que o corpo do príncipe nunca foi encontrado, iam frequentemente ao alto da Santa Catarina, em Lisboa, aguardar a vinda da nau que traria o futuro rei desaparecido. Ficavam, portanto, a ver navios. Tá bom? Então, beleza, vamos lá. Relacione os elementos da coluna A
com os da coluna B, de modo a criar enunciados coerentes com as informações dadas no texto. Temos aqui então, observem, o príncipe português, né? Aí no 1, né? Aí no 2 nós temos então a expressão haver navios, 3, a morte de Dom Sebastião, 4, o rei espanhol, 5, os árabes, 6, os portugueses inconformados. Então, você vai relacionar, né, fazendo com que haja o quê? Uma sequência, tá? Coerente. Você vai ter o sujeito e os predicados referentes a eles, né? Então vamos lá, nós temos aqui lutaram contra os portugueses. Será que os portugueses podem lutar contra os portugueses, ou o príncipe português lutar contra os portugueses? Não, né? Então aqui só pode ser o 5. Por quê? Porque logicamente os árabes, né, que lutaram contra os portugueses, certinho? Então, vamos começar aqui por baixo. Então, olha só, foi criada no século XVI. Quem é que foi criado então no século XVI? Olha só, a expressão haver navios, não é isso aí? Então, deixe-me colocar aqui para vocês. Tá aí, 5 lutaram contra os portugueses. Aí nós temos aqui a 2, né? Aí temos, não foi aceita pelo seu povo. O que não foi aceita pelo seu povo, né? Então, foi o que? A morte de Dom Sebastião. Tá aqui então, 3. E aí, não voltou da batalha. Este só pode ser o príncipe português. 1. Tá? Ficou com o trono português. Este vai ser o, no caso, rei espanhol. Tá? 4. Opa, é aqui. E aí nós temos, aguardavam a volta de seu rei. Eram os o quê? No caso, os portugueses inconformados, chamados de sebastianistas, tá? Então, 6. Beleza. Vamos apagar porque está horrível. Deixa eu colocar aqui para vocês. Tá aí. Tá, então, qual é a função sintática dos elementos da coluna A? Logicamente de sujeito, né? E qual é a função sintática dos elementos da coluna B? De predicado, certo? São as informações sobre, no caso, estes praticantes, né? Tá aqui 3, certo? 5, e aí temos 1, 4, temos a 6 e por fim a 2. Tá aí. Então, predicados, né? Agora eu vou ter de apagar tudo. Tá aqui. Agora, o que significa a expressão haver navios? E em que situações ela pode ser empregada? Bom, então, conforme o texto, significava o quê? Que eles ficavam olhando para o mar. Não sei se vocês sabem, mas entre Portugal e a Espanha há um estreito, ou seja, uma passagem ali no, vamos colocar, mar Mediterrâneo, no início dele. E então, há como você olhar até para a África, né? Portugal e Espanha. Eu falei entre Portugal e, na verdade, a África. Está aqui, Espanha também, né? Na verdade, aqui é entre Espanha e Portugal, tá? Então, muitas vezes eles ficavam aqui olhando, né? Por meio aqui do, no caso, finalzinho de Portugal, né? Para ver se algum navio partia, né? Da África em direção a Portugal, levando o rei. Vem aqui. Então, Portugal, olha só o estreito aqui, mas na verdade o estreito é na Espanha, né? Eu me equivoquei. Olha como é que realmente é bem perto. Você, quando está aqui, você consegue ver, então, o outro lado, tá? Eu sei porque eu já desci aqui, no caso, nessa parte aqui, tá? Deixe-me ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Tá aí. Olha lá, a outra parte, né? No caso, África.
né? Então, tem como ver. E eles ficavam, né? Então, olhando para ver se o rei vinha, né? Junto a um barco, né? Bom, vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Então, significava isso, eles ficavam olhando para ver se, então, o rei estava vindo, né? E ela pode ser empregada quando uma pessoa espera por outra, né? E essa não vem, né? Ou quando não se ganha aquilo que se espera, tá bom? Isso conforme aqui o livro. Vamos ver aqui, então, a resposta. Então, tá aí, gente. Estas são as explicações, né? Nós ficamos aqui, então, na página 98. Agora eu quero que vocês façam para casa a página 99 em diante, tá? Tá aqui a página 99. Vocês então vão responder a estes exercícios do Praticando, página 99, e vocês também vão fazer a página 100, tá? Aqui também, e esse para fazer em casa, na página 100, e a página 101 também. Então, a página 99, a página 100 e a página 101. Mas só que a página 101 só vem até aqui, ó. Antes desse para lembrar. Tá aqui. Certo? Então, fica para casa essas páginas. Não ficam para casa, então, as páginas, não é?